Boa tarde a todos. Em nome da Sociedade Brasileira de Lógica e do Grupo de Interesse em Lógica da Sociedade Brasileira de Computação, é um prazer dar início a mais um seminário Lógicos em Quarentena. Inicialmente, gostaria de agradecer ao professor Aldo Dinucci, que gentilmente ofereceu-nos essa palestra e vai apresentar a lógica estoica. A lógica estoica é uma lógica paraconsistente. Professor Aldo, muito obrigado. Sinta-se à vontade. Eu agradeço pela essa oportunidade, né, de falar com vocês e de apresentar nossas pesquisas, né, em História da Lógica. Então, essa questão da lógica estoica como uma lógica paraconsistente. Então, eu sou professor da Universidade Federal de Sergipe, do Departamento de Filosofia. Eu leciono filosofia antiga e também lógica, né? E minhas pesquisas estão ligadas à história da lógica. Eu estudei já lógica aristotélica e nos últimos 10 anos eu tenho me dedicado a estudar a lógica estoica. A gente fez um projeto na UFS, teve como resultado um livro, né? Vários artigos, um livro, vou apresentar a capa adiante. Mas que me levou a essa palestra, né, esse texto, como que eu tive o professor Marcos, ele lecionava na Federal de Alagoas e agora ele está na Recife, investigando a lógica estoica a partir da perspectiva da condicional, né? Está tentando fazer uma relação da condicional crisipiana com as concepções de Rescher sobre as condicionais e percebi resultados interessantes em relação à condicional crisipiana e não sabia interpretar. Então, apresentei esses dados numa palestra na UFAL e aí o Marcos Silva, ele me veio com essa ideia, né, que, de acordo com aqueles dados que eu estava apresentando, a lógica estoica seria uma lógica paraconsistente. Então, essa discussão que nós vamos ver a seguir traz tanto esses resultados, quanto já os resultados da discussão que a gente teve em relação a essa questão da lógica estoica como uma lógica paraconsistente. Certo? Então, esse livro aí é um livro disponível em PDF na internet, foi o resultado de anos de estudo de lógica estoica, assinado na época, meu aluno Walter Duarte. Também participaram dele o Alexandre Cabeceiras, ajudou muito na correção do texto, o Luiz Márcio Fontes e o Rodrigo Brito também fez um apêndice. Acho que é o único livro do gênero no Brasil e está disponível para todo mundo em PDF, pela página da revista Prometeus de Filosofia. É só colocar o título e já vai aparecer lá. Bom, eu vou partir aqui do que diz a enciclopédia Stanford de Filosofia, né, sobre essa definição básica de distinção entre a lógica clássica e as lógicas não clássicas. Perdão, as lógicas clássicas e as lógicas paraconsistentes. Então, o Graham Priest, o Tanaka e o Weber, eles dizem o seguinte, que a lógica clássica e a maioria das lógicas não clássicas padrão também, assim como a lógica intuicionista, essas lógicas são explosivas. A inconsistência, de acordo com a sabedoria recebida, não pode ser coerentemente fundamentada. A lógica paraconsistente desafia essa ortodoxia. Uma relação de consequência lógica é considerada paraconsistente se não for explosiva. Assim, se uma relação de consequência é paraconsistente, mesmo em circunstâncias em que a informação disponível é inconsistente, a relação de consequências não explode em trivialidade. E assim, a lógica paraconsistente acomoda a inconsistência de uma maneira controlada, que trata as informações inconsistentes como potencialmente informativas. Então, vamos partir dessas definições como premissa. Ok? Bom, sobre a lógica estoica. Os estoicos usavam esse termo lógica num sentido estendido, que a gente não usa hoje. Incluía teoria, epistemologia, incluía gramática, incluía retórica. Então, quando falamos aqui de lógica estoica, estamos falando do que eles chamavam de dialetique, que é mais propriamente o que a gente conhece hoje como cálculo proposicional, certo? E esse cálculo proposicional foi inteiramente criado por Crisipo, né? Daí que alguns comentadores dizem que há três
homens que construíram sozinhos sistemas lógicos, né? Um deles, é claro, Aristóteles, silogística, o outro seria Crisipo e o outro seria Boole, né? Então, Crisipo, desde a antiguidade, tem uma grande fama, né? Um grande prestígio como lógico, certo? E esse prestígio tem sido resgatado nos últimos anos, porque, diferentemente do que aconteceu com Aristóteles, do qual nós temos as obras quase intactas, né? O que chegou de Crisipo nos chegou muito fragmentado. Então, demorou muito tempo para que todos os fragmentos fossem reunidos, interpretados. E só muito recentemente é que a gente começou a ter uma visão do que é a lógica estoica. E muito disso ainda está em discussão, como vocês vão ver hoje. Bom, a função básica da lógica estoica para Crisipo e para os demais estoicos, né, é capacitar o filósofo para interagir de uma forma adequada num debate filosófico, tanto para verificar se argumentos são inválidos ou não, quanto para construir seus próprios argumentos, né? De modo que ele possa persuadir corretamente sem se deixar persuadir incorretamente. E esse mesmo conhecimento seria de utilidade para a vida diária, certo? Daí o grande interesse que eles têm no estudo dos sofismas, de tudo isso, né? Porque eles acreditam que quando você dá sentimento a uma proposição falsa, você falsifica a sua visão da realidade, né? Sua capacidade de interpretar o real é comprometida, né? Se torna limitada. Bom, diferentemente da lógica contemporânea, né? A lógica estoica não possui uma linguagem formal. Eles usam o grego, sem pontuação, e isso gera, evidentemente, né, vocês podem imaginar uma série de problemas de ambiguidade. É por isso que a ambiguidade, a discussão sobre a questão da ambiguidade é muito importante para eles. De forma semelhante à lógica proposicional contemporânea, podemos dizer que eles distinguem entre proposições atômicas e proposições complexas. Só que, ao invés de representarem com letras, como nós, né, eles representavam essas proposições como números. E essas proposições, que eles chamavam de assertíveis simples, se distinguiam dos assertíveis não simples, ou fórmulas complexas, que também eram representadas por números, junto com 4 conectivos em linguagem natural. E os principais conectivos são a conjunção é o kai grego, né? A conjunção é verofuncional, como a nossa. Então, vale o mesmo critério, né? Uma conjunção só é verdadeira quando todos os conjuntos o são. Se algum conjunto é falso, a conjunção como um todo se torna falsa. Temos a disjunção exaustivamente exclusiva. Eu vou falar um pouco mais sobre isso adiante. A aparentada da disjunção exclusiva, certo? Todo mundo conhece a distinção entre disjunção inclusiva e exclusiva. Inclusiva é aquela que é verdadeira também quando os disjuntos são simultaneamente verdadeiros, enquanto a exclusiva só é verdadeira quando apenas um disjunto é verdadeiro e os demais são falsos, certo? Mas essa disjunção exaustivamente exclusiva tem um critério adicional que vamos discutir brevemente à frente. E temos a condicional crisipiana, que é o way, também sobre a qual falaremos a seguir. Bom, um exemplo de disjunção exaustivamente exclusiva é essa. Quando você diz que ou é bom ou é mal, ou nem bom nem mal, certo? Então, a disjunção é exaustivamente exclusiva quando, além de apenas um disjunto ser verdadeiro, há uma contradição entre esses disjuntos, né? Então, bom contradiz com mal e com nem bom nem mal. E não só uma contradição entre os disjuntos, mas uma contradição também entre as contraditórias dos disjuntos. E essa contradição aí, entre as contraditórias e entre os disjuntos, é o que eles vão chamar de conflito, né, de marre. Também vamos falar brevemente sobre isso adiante. Bom, existe uma particularidade na negação, que é o UC, que eles não consideram conectivo. Isso porque a compreensão deles dos conectivos é gramatical. Então, gramaticalmente, o conectivo é aquilo que conecta, né? É uma conjunção.
E eles não veem o não conectando nada, certo? O não simplesmente nega uma proposição. Então, não une dois ou mais assertivas. Então, eles veem a negação de uma proposição simples ainda como uma proposição simples. Mas, tirando esse fato, a verofuncionalidade é igual à nossa, evidentemente. Né? Bom, aí vamos chegar para falar brevemente do Quodlibet. E esse Quodlibet ele está ausente dos grandes sistemas de lógica da antiguidade. Por exemplo, a gente vê nos primeiros analíticos de Aristóteles, e é uma passagem difícil no grego, e eu consultei o Lucas Angione para me guiar na tradução disso, né? E a tradução é mais ou menos isso. É impossível que um mesmo, por necessidade, seja do que é e do que não é. Então, podemos interpretar isso, em geral, todo mundo interpreta assim, como não é possível que A e não A, logo B. Né? Não é possível Quodlibet. E na Idade Média, nós vemos o Abelardo defendendo esse conexionismo, né? Diante do seguinte dilema. No argumento válido, as premissas contêm a conclusão, certo? E o princípio da preservação da verdade. E o Abelardo opta pela primeira premissa, certo? E no argumento válido, as premissas contêm a conclusão, significando que, num argumento válido, há uma conexão entre as premissas e a conclusão, certo? Dos escotos, ou para alguns o pseudo dos escotos, prefere a segunda dessas possibilidades, né? Que diz que um argumento válido é impossível que as premissas sejam verdadeiras e a conclusão falsa. E daí que nós temos que um argumento é válido quando tem as premissas falsas e a conclusão verdadeira. E o dos escotos é o primeiro, nós sabemos, né, a defender o Quodlibet. Aqui estou fazendo só uma ilustração, né? Há muitas coisas mais para investigar sobre essa questão na Idade Média. Então, o Quodlibet é basicamente isso. De uma contradição, qualquer coisa decorre. Então, ele segue o princípio da preservação da verdade. Você pode conferir na tabela verdade, né? E também estabelece as bases para a regra de condicionalização. Quer dizer, a regra de condicionalização, a implicação lógica contemporânea, evidentemente, tem por base a implicação material, certo? A implicação material é aquela que só é falsa quando quando as premissas são verdadeiras e a conclusão é falsa, correto? Quer dizer, uma condicionalização, né? Perdão, a implicação material é aquela que só é falsa quando a antecedente é verdadeira e a consequente é falsa. E daí que você pode aplicar como princípio para verificar a validade de argumentos. Bom, a consequência do Quodlibet é o famoso princípio da explosão, certo? Quer dizer, quando você tem uma contradição num conjunto de premissas, essa contradição gera outras contradições e acaba por trivializar todo o conjunto. E temos uma demonstração básica, né? Por exemplo, temos 4 premissas, A, não A, B e C, e então, de A ou B por adição, e da primeira premissa ali, a gente obtém não B, e por aí vai, né? Você trivializa todo conjunto de premissas. Bom, voltando para a antiguidade, a gente vê que a concepção socrática ela não aprova, né, esse Quodlibet no que se refere às nossas operações mentais. Porque o Sócrates, ao menos naqueles dos diálogos da primeira fase de Platão, ele se dedica justamente a eliminar contradições, a eliminar inconsistências nas mentes dos seus ouvintes, né, dos seus interlocutores. Certo? Então, se ele se dedica a eliminar inconsistências, ele supõe que essas inconsistências, essas contradições, não trivializam todas as opiniões da pessoa. Então, as lógicas paraconsistentes tentam explicar isso por 2 vias diferentes, né? Primeiro, que há contradições verdadeiras, como o célebre paradoxo do mentiroso, e
e, consequentemente, o princípio de não contradição deve ser rejeitado ou limitado. E, em segundo lugar, que a mente humana, diante de uma contradição, opera por relevância, envolvendo no raciocínio apenas as premissas necessárias para interferência e pondo de lado uma das contraditórias, como no caso das contrafactuais. Bom, aqui eu vou dar uma paradinha, porque todos vocês já devem conhecer esse livro, e o Evandro, Luiz Gomes e a Ítala Otaviano lançaram, acho que foi ano passado, né? Eu tenho aqui, um livro fantástico sobre a história da paraconsistência, certo? E eles têm uma sessão exatamente sobre a lógica estoica. Eles tentam avaliar se há no cálculo proposicional estoico espaço para o quadlibet. E na página 131, eles observam, lembrando Yukasiewicz, que a lógica estoica é uma antecipação do cálculo proposicional moderno. Essa observação, e eu vou falar sobre isso um pouco mais à frente, deve ser vista com reservas, já que exatamente por essa tese estabeleceu-se um paralelo que obscureceu o que há de original e de divergente na lógica estoica em relação à lógica moderna. Porque, ao contrário dessa última, o cálculo proposicional estoico não é verofuncional. Como demonstrando os alhures, quer dizer, naquele livro que eu mostrei para vocês, os estoicos não possuem uma reflexão sobre o que hoje se chama de operador verofuncional, mas sua consideração é meramente gramatical, como observa a Bobzin. A lógica estoica é uma lógica proposicional. Isso levou a comparações com o cálculo proposicional clássico. E ela diz, né, continua, sugiro que essa é uma abordagem equivocada. Se alguém quiser buscar comparações com a lógica contemporânea, se podem achar paralelos bastante interessantes quando se volta a atenção para lógicas proposicionais não verofuncionais, certo? Então, isso já tinha sido notado pela Suzanne Bobzin, e ela não aprofunda essa questão, ela faz uma rápida referência, e é exatamente nesse ponto que a gente está aprofundando. Aqui eu falo um pouquinho sobre a questão da negação, né, que eu já falei para vocês. E na página 132, eles observam que o critério para a relação subjacente foi assunto de grande... aqui estão se referindo à questão das condicionais da antiguidade, né? Então, só um momento. Então, essa questão é fundamentalmente o seguinte. Quando o Crisipo começa a filosofar, ele começa a filosofar num ambiente no qual já há grandes lógicos atuando, como Diodoro Crono, como Filo de Mégara. E esses dois lógicos, eles têm concepções muito distintas do que é uma condicional. A concepção filônica é muito próxima do que hoje se entende por implicação material, enquanto a implicação de Diodoro Crono se parece, ou podemos dizer que é equivalente a uma implicação necessária, certo? E Crisipo, ele evita essas duas concepções de implicação e sugere uma própria, né? Que é o que nós chamamos de implicação crisipiana. Deixa eu voltar ali. Então, os autores parecem entender que os estoicos trabalham com várias concepções de condicional ao mesmo tempo. E isso não é verdadeiro, né? Na verdade, a concepção que vai desempenhar um papel importante na lógica crisipiana é a implicação crisipiana, que vai servir como base também para dedução lógica, e eles vão chamar também, vão ao menos nomear a implicação material, mas vão chamar de pseudo-implicação. Eles vão dar um status de verdadeira implicação para a implicação material ou filônica. Bom,
E eles consideram que a lógica estoica é uma lógica que não pode ser paraconsistente, e sim clássica, certo? E eles tentam fundamentar isso exatamente eles tentam fundamentar isso com a aplicação de uma disjunção, como se o X falso pudesse ser deduzido dessa disjunção. Mas eles mesmos percebem, né, que essa disjunção inclusiva é incompatível com o cálculo proposicional estoico, visto que a disjunção estoica não é verofuncional, certo? E, como eu já falei, trata-se de um tipo de disjunção exclusiva que, além do critério verofuncional que reconhecemos, possui também, de acordo com o testemunho de Aulo Gelli, o seguinte, e aqui a evidência, né, em relação a que tipo de disjunção exclusiva eles estão se referindo, ou mais exatamente, a que tipo de disjunção exaustivamente, o que é a disjunção exaustivamente exclusiva. Então, diz Aulo Gelli. Há igualmente outro acerível não simples, que os gregos chamam de exeugmenon, e nós chamamos de junção. Esse acerível é assim: ou o prazer é mal, ou é bom, ou nem bom nem mal. É necessário que todos os aceríveis que são disjungidos estejam em conflito entre si, e que as contraditórias deles, que os gregos chamam de antikeimena, também se oponham entre si. De todos os aceríveis disjungidos, um deve ser verdadeiro, os demais falsos, porque se ou nenhum é verdadeiro, ou todos são verdadeiros, o mais que um é verdadeiro, ou os disjuntos não estão em conflito, ou suas contraditórias não se opõem, então esse acerível disjuntivo é falso e é chamado semidisjunção. Então ele diz isso nas noites táticas. Assim, a disjunção estoica possui um critério não verofuncional que exclui a possibilidade da falsa dicotomia. E a regra do silogismo disjuntivo, que os autores aplicam para demonstrar a possibilidade de uma demonstração estoica do X falso, não se aplica ao cálculo proposicional estoico, visto que a disjunção deve ser todos os aceríveis disjungidos conflitando entre si, o que só pode ser verificado de modo não verofuncional. Certo? Pois bem. E adiante eles afirmam que os estoicos tinham recursos dedutivos para demonstrar o X falso. E, como eu já falei, esse é exatamente o tema que eu discuto com o Marcos Silva, que foi o primeiro a me chamar a atenção para o possível caráter paraconsistente da lógica estoica. E sobre o que estamos tentando, né, escrever. Estamos antes planejando escrever esse artigo. Nós já estamos falando sobre isso aí há um ano. Por ora, creio ser suficiente dizer que, na verdade, os estoicos têm elementos dedutivos para recusar o X falso. Prova disso é que a implicação crisipiana perfaz a própria definição da indução lógica estoica, como nos informa Diógenes Laércio, e nos diz que, para os estoicos, um argumento é conclusivo se a contraditória da conclusão conflita com a conjunção das premissas. Assim, a noção de implicação lógica espelha a noção de implicação enfatizada pelo cálculo proposicional estoico, a crisipiana, e essa exclui, por princípio, o X falso, visto que a noção de conflito certamente implica algum tipo de incompatibilidade, seja lógica, analítica ou empírica, entre a contraditória da consequente e a antecedente, no caso de uma condicional, bem como entre a contraditória da conclusão e a conjunção das premissas, no caso de um raciocínio, pelo que necessariamente uma falsidade não pode implicar qualquer coisa, certo? Então, o que eu vou dizer a seguir vai tornar mais claro essa observação. Então, como eu me referi rapidamente, brevemente, Crisipo tinha diante de si optar ou por uma concepção aparentada da implicação material, que é a implicação filoniana, ou filônica, não fez isso, certo? Aqui está a formalização da implicação filônica. Basicamente, o que ela tem ali, diferente da implicação material, é uma referência ao tempo. E, como Peirce já observou numa carta de 1898, que só foi publicada em meados da década de 40, ela é muito próxima da implicação material, que é essa que P implica que, se, somente se, não é o caso que P e não que, certo? Então, podemos dizer que a implicação material é justamente o que municia o quodlibet, já que o seu critério é que uma condicional com antecedente falso é sempre verdadeira. Portanto, a partir de uma contradição como antecedente, pouco importa o que venha a seguir, pois a condicional será invariavelmente verdadeira, já que uma contradição é sempre falsa. Correto? Mas, na lógica clássica, uma implicação
lógica equivale a uma implicação material necessária, né? Então, se P implica logicamente que, se necessariamente P implica materialmente que. Enquanto na lógica estoica, a implicação lógica será o critério crisipiano das condicionais, que é o seguinte: P implica logicamente que, se P implica logicamente que, então necessariamente P implica que. Certo? Então, os critérios da condicional crisipiana são os seguintes. A definição é essa. Uma condicional é verdadeira quando a contraditória da consequente conflita com a antecedente. Então, P implica que, se e somente se, P e não que, implica conflito. E há também o princípio da condicionalização na lógica estoica, mas esse segue a concepção crisipiana de condicional. Isso gerou certas incompreensões, né? Certas falsas interpretações, porque eles viam Diógenes Laércio se referindo ao princípio de condicionalização e imediatamente faziam confusão com o princípio de condicionalização contemporâneo. Só que o princípio de condicionalização contemporâneo, evidentemente, ele supõe a implicação no material e não a implicação crisipiana, como fazem os estoicos. Então, se a implicação lógica estoica supõe a implicação crisipiana, então a possibilidade do quod-libet é eliminada, pois não B não conflita com A e não A, certo? Consequentemente, não há espaço na lógica estoica para o princípio de explosão e o trivialismo. Agora, por que Crisipo teria adotado o conceito de conflito, de marre, né? Bom, Crisipo queria uma lógica que desse conta das argumentações presentes na vida diária e nos discursos filosóficos, ao contrário dos lógicos modernos, que queriam uma lógica de cunho matemático, para o que a implicação material é, num primeiro momento, suficiente. Certo? Todo mundo, né, leu os Principia, né? E a definição do Bertrand Russell de implicação material, ele deixa bem claro que, quando ele fala de implicação, na verdade, ele quer dar conta da relação de uma disjunção cujo primeiro disjunto é negado. Né? Quer dizer, ele entende para as necessidades dele, ele entende como condicional o seguinte: A implica B como equivalente a não A ou B, certo? Enquanto Crisipo queria, por sua preocupação, podemos dizer, pragmática, prática, evitar os paradoxos da implicação filônica. Isso fica muito claro numa passagem do Sexto Empírico. Todo mundo aqui conhece esses paradoxos, né? E, com certeza, na medida em que ele opta por uma condicional conexionista, ele evidentemente evita esses paradoxos, já que, no caso desse tipo de condicional, existe uma relação entre a antecedente e a consequente. Certo? Bom, agora, qual seria a natureza desse conflito de marre, né? Requerido para a gente compreender a concepção crisipiana de condicional. Infelizmente, ele deixou isso aberto, essa reflexão não nos chegou. Mas nós vemos, pelos exemplos que nos chegaram nos fragmentos, que ela pode ser de 3 tipos. O conflito lógico, né? Se é dia, não é dia, conflita com é dia, logicamente. Se é triângulo, tem 3 lados, é um conflito analítico. Se você disser que alguma figura não tem 3 lados, e isso conflita analiticamente com a ideia de triângulo, certo? E também o conflito de ordem empírica, como, por exemplo, se Teógenes tem um ferimento no coração, esse é o exemplo que a gente encontra, morrerá, certo? Isso aí não pode ser compreendido nem logicamente, nem analiticamente, mas apenas empiricamente. E existe uma teoria do conflito tardia, que aparece em Galeno. Eu não sei se vocês todos sabem, mas Galeno foi também um grande lógico. Ele não foi um lógico de desenvolver teorias, mas ele foi um lógico de digerir tudo que tinha sido feito até então e tentar compatibilizar essas teorias. Então, ele tem tem 2 tratados de lógica, e um particularmente é muito interessante porque ele faz aquilo que depois vai se tornar lugar comum na Idade Média, né? Que é ele faz um acordo entre o cálculo proposicional estoico e a silogística aristotélica. Ele começa o tratado dele com o cálculo proposicional estoico, depois passa para
essa logística aristotélica. Infelizmente, só tem uma tradução em língua moderna, e eu tenho essa tradução. Se alguém quiser, entre em contato comigo que eu posso mandar em PDF. E é muito interessante esse tratado, porque mostra a tentativa deles de compatibilizar essas lógicas, como a gente vai ver sendo feito ao longo da Idade Média, né? E também por ele apresentar uma teoria do conflito que não aparece antes em nenhuma outra fonte. Então, ele distingue entre conflito total e conflito, podemos chamar de parcial. Então, o conflito total, segundo essa noção, não só uma proposição entre conflito com a outra, mas também é preciso que suas contraditórias estejam em conflito. E isso parece nomear exatamente aquele critério de junção exaustivamente exclusiva, um daqueles critérios que a gente viu pouco atrás, né? Só que em nenhum outro lugar ele é definido, né? Aqui temos uma definição clara desse conflito como sendo um conflito total. Por exemplo, se é dia, não é noite. Então, é noite, conflita com é dia, e não é noite, conflita com não é dia. Correto? E o conflito parcial. Por exemplo, se Teógenes está em Atenas, não está em Roma. Teógenes está em Roma, conflita com Teógenes está em Atenas. Mas Teógenes não está em Roma, não conflita com Teógenes não está em Atenas. Porque ambas podem ser simultaneamente verdadeiras. Correto? Pois bem, deixa eu ver, eu perdi a noção do tempo. Estou falando demais? Ah, não, ainda tem tempo. Então, de acordo com os princípios da implicação material, né, temos a preservação da verdade, correto? A dedutibilidade, a reflexibilidade, a transitividade, a conjuntividade, a disjuntividade e a monotonicidade, certo? E daí que nós chegamos à questão da explosão, certo? Então, enquanto aqui já estou entrando em Heschel, estou fazendo um breve resumo, né? Que Heschel vai compreender a implicação material como um caso especial da implicação intimimática ou substantiva. E, dentro desse contexto, a implicação intimimática ou substantiva supõe que haja uma relação, né, entre a antecedente mais um conjunto intimimático de premissas com a consequente, e, por isso, né, sendo S consequente, já que é um conjunto de premissas, jamais podemos obter uma contradição, certo? Ou algo que não esteja de acordo, certo, com o conjunto de premissas. Então, daí que ele acha que todas as implicações podem ser sintetizadas por essa fórmula, né? P mais um conjunto S de premissas implica Q. Então, nesse caso, nós podemos entender a concepção crisipiana de condicional dentro dessa concepção de lógica relevante, né? Então, a partir daí, podemos reinterpretar toda a lógica estoica, não mais como uma antecipação do cálculo proposicional moderno, mas como uma... Só um momento, deixa eu sair daqui. Sim. Podemos ler todo o sistema da lógica estoica, não mais como uma antecipação do cálculo proposicional moderno, mas sim como uma lógica relevante. E isso faz toda a diferença, certo? Então, nós estamos planejando, eu e o Marcos Silva, escrever sobre isso, fazer um artigo sobre isso para defender essa tese, né? E fundamentar a tese de que a lógica estoica, na verdade, é uma lógica paraconsistente. E, posteriormente, eu quero fazer uma releitura de toda a lógica estoica a partir desse ponto de vista. Algo que ainda não foi feito e que eu acho que pode ser pode contribuir, né, tanto para a história da filosofia como também para a lógica atual, né, na medida em que nós podemos colocar a lógica estoica como uma entre as opções que nós temos de lógica, no âmbito da lógica, das lógicas relevantes, ou das lógicas de relevância, conforme vocês queiram chamar. É isso aí. É isso que eu tenho a dizer.
e estou agora aguardo com os comentários aí, espero que vocês nos ajudem com essa tarefa de trabalhar esse tema. Muito obrigado, Aldo. Partimos então agora para a fase de interações, perguntas. Então, eu vou pedir só que, por gentileza, quem quiser fazer alguma pergunta ou comentário, se manifeste inicialmente pelo chat, só para a gente organizar uma fila e evitar várias pessoas falando ao mesmo tempo. Só um segundinho, eu vou pegar um copo d'água, aqui minha boca secou. Só meio minuto, tá certo? Ok, Aldo. Se alguém quiser fazer algum comentário ou pergunta, por favor, se manifeste que pelo chat que a gente vai organizando uma fila. Bruno, ou Ítalo, eu falei que gostaria de falar, mas acho que eu espero o Evandro primeiro, meu coautor e queridíssimo ex-aluno. Claro, Ítalo. Evandro, então, por favor. O Cassiano se inscreveu antes, se você quiser. É isso? Perdão, Cassiano, não tinha ele visto. passou. Ele passou a palavra aqui. Oi, Aldo, tudo bem? Deixa eu colocar o vídeo aqui. Opa! Tudo jóia? Muito prazer em conhecê-lo. Prazer. A gente recebeu com muita alegria o teu review, né? O nosso livro recebeu um review aqui no Brasil. Prazer, vocês são os autores, né? Livro fantástico, uma maravilha. Que isso. Um lugar especial aqui na minha biblioteca. Muito Poxa, bom. que legal. A gente fica muito contente. Quando a gente escreve um trabalho assim, né, a gente às vezes não imagina, né, os caminhos que o texto vai percorrer, e a gente está nós estamos trabalhando na tradução desse volume aí para o inglês, e o volume em inglês vai ter partes novas, nós estamos, suas sugestões, né, ali, os seus comentários sobre a lógica estoica, né, e a questão de que ela seria paraconsistente, né, você já comenta isso no review, e nós estamos procurando incorporar todas essas ideias na versão na versão inglesa. A gente ficou, na verdade, um pouco, como a gente trabalhava mais com paraconsistência do que com... Eu trabalho com história da lógica, mas história da lógica é algo muito vasto, né? Então, a gente ficou um pouco na dependência das coisas que nós lemos, né? E uma das perguntas que eu fiquei curioso aqui, que você comentou hoje, é que aquela passagem do Sexto Empírico, em que ele enumera 4 noções de condicional, a minha pergunta seria a seguinte, qual a evidência, por que a gente pode dizer que a noção crisipiana prevaleceu? Porque assim, a nossa impressão era que elas conviviam, igual você disse hoje mesmo, né, e a gente fala no texto, que havia ali algumas correntes, algumas vertentes da escola estoica, e que parecia, pelo relato do Sexto, que essas várias interpretações uma delas é relevante, né? Justamente seria uma interpretação que poderia ser uma entre outras, por isso que a gente ficou um pouco tímido também para bater o martelo e afirmar que, com base naquela, que acho que é a Crisipiano, justamente, que isso levaria a uma paraconsistência. Né? Não, é que aquela passagem, isso é acadêmico, né? Isso não é, aquela passagem, na verdade, o Sexto não está apresentando as concepções de condicional prevalentes na escola estoica, mas está listando as concepções de condicional existentes na antiguidade como um todo, todas as disponíveis. Inclusive, tem umas que até hoje a gente não sabe, acho que é a última, né? Ninguém sabe exatamente de quem é. Ninguém sabe de quem é aquela concepção, se ela é peripatética. Claro,
a de Diodoro, depois a Crisipiana e depois sem nomear, né? Esse é o problema que pode levar certas pessoas à confusão. Ele não nomeia naquela passagem que aquela é a Crisipiana e uma outra que não se sabe ao certo de quem é. Porém, externamente, a gente sabe que é a Crisipiana, porque no Jorge Laércio apresenta essa definição dentro do princípio estoico de condicionalização. E em outros relatos também, né? Mas esse do Jorge Laércio é decisivo, porque o Jorge Laércio está compilando um manual, uma exagoguê de lógica estoica do Dióclides de Magnésia, que provavelmente viveu no primeiro século antes de Cristo, né? Antes da Era Comum. Então, ele não está sequer comentando, ele está apresentando ipsis literis, ele está copiando o manual de lógica estoica do Dióclides de Magnésia. Então, aquela concepção ali, com certeza, é a crisipiana. Agora, também de acordo com Diógenes Laércio e outros comentadores, eles reservavam um nome para que a gente entende hoje como lógica, como implicação material, só que chamavam isso de pseudo-condicional. Como se dissesse que é um condicional mais fraco. Isso, uma condicional que não exige, na qual não se exige uma relação, uma conexão entre a antecedente e a consequente. Aparece isso, Cícero comenta isso no Do Destino, que ele diz que o Crisipo critica os caldeus, agora não sei se são os caldeus, não sei exatamente esse nome, pessoas que tiram presságios, porque eles colocam os presságios em forma de condicional. E, por exemplo, o exemplo dado é esse. Se nasceu sob a canícula, morrerá no mar. E o Crisipo diz, não, está errado. Você não pode dizer que se nasceu sob a canícula, morrerá no mar, porque não existe nenhuma conexão entre uma coisa e outra. Então, você tem que expressar isso aí de uma outra forma. E a outra forma não nasceu sob a canícula. Aí, essa implicação, quando não tem uma conexão entre a antecedente e a consequente, o Crisipo vê como uma pseudo-implicação que deve ser expressa não na forma de implicação, mas na forma de uma disjunção, na qual o primeiro disjunto é negativo. Entendi. Uma outra coisa que eu queria perguntar a você, que você é especialista, tem uma passagem, acho que o Jonathan Barnes fala quando ele está comentando a lógica estoica já na fase imperial, né, ali do Epíteto, que ele fala que no alto dos telhados até os corvos estão debatendo quais são os critérios de condicionais corretos. Essa forma isso é só uma anedota ou isso tem falar que são os corvos é pejorativo? Não, é o seguinte, é que a gente tem uma falsa visão do que eram os estoicos, né? E do que era a filosofia em Roma como um todo. A gente costuma dizer, os romanos eram pragmáticos, eles não queriam saber de teoria, não se preocupavam nem nada. Com filosofia. Só que, no caso da lógica, eles eram viciados em lógica. Vejam que interessante. Então, eles discutiam sobre lógica em toda parte. Se você estava num banquete, era bonito você apresentar uma solução do paradoxo do mentiroso. Ou então, eles brincavam assim, de você oferecer para o outro um argumento bem complicado para ele quebrar, para ele analisar, para ele dizer se é válido ou não, certo? Então, eles se divertiam muito de filósofos como Sêneca e Picare, porque não, quem queria saber da ética estoica, todo mundo queria saber só de lógica, porque lógica conhece. No princípio é difícil, mas depois é viciante, certo? Quando você começa a mexer com lógica, não consegue parar mais, né? Então, os estoicos do período imperial tentavam estimular seus alunos para saírem da lógica, né? Porque uma vez que eles entravam na lógica, não queriam mais sair. De fato, essas lógicas dão uma satisfação, né? Se a gente pudesse, a gente não faria nenhuma outra coisa senão ficar lendo livros de lógica, né? Então o Barnes coleta um monte de relatos da antiguidade enfatizando esse tema, essa ideia, esse fato, né, desse amor que eles tinham pela lógica. Reflete até no deles, né, em uma série de construções que eles fizeram e tudo mais, né? Então, é por isso que eles falam, né, que
se falava sobre lógica em toda parte, né? E sobre as condicionais, porque desde a antiguidade Preston diz que é o tema mais importante da lógica, né? Eu não sei, não vou dizer que seja o mais importante, mas que está entre os mais importantes, ninguém há de negar. Né? Aldo, inclusive, me ocorre aqui que tem uma citação desses antigos, desse período imperial também, agora eu não me lembro de quem que é a citação, que afirma que Aristóteles é o maior dos cientistas, mas os estoicos são os maiores, Crisipo é o maior dos lógicos, né? Exatamente. Então, nesse período romano, Crisipo e a lógica estoica estão em mais alta conta até do que a lógica aristotélica, não? Exatamente, né? Porque passou a haver um grande intercâmbio. A gente tem uma visão também um pouco distorcida nesse aspecto. Havia uma grande busca por compatibilizar a lógica aristotélica com a lógica estoica. Né? Então, vemos uma série de peripatéticos discutindo lógica estoica. Por isso que eu disse que eu não entrei no mérito sobre a origem desse último conceito de conflito. Porque ele pode ser peripatético, nada impede. Porque os peripatéticos começaram a discutir os temas que os estoicos discutiam, porque, no final de contas, todos eram lógicos, né? Então, nada mais natural que comecem a discutir, certo? Os temas, né? Já que é uma linguagem próxima da matemática, é possível fazer isso. Né? Mas o Crisipo, de fato, ele tinha essa fama de maior lógico da antiguidade. Né? Ele realmente tinha essa fama e eu considero um dos maiores lógicos da humanidade, eu pessoalmente. Né? Ao lado de Aristóteles, eu não colocaria ele acima de Aristóteles, eu colocaria Sim. lado a lado. E aí a gente vê, assim, até a defasagem que existe hoje, não sei se é só no Brasil, né, do ensino da filosofia, o ensino universitário, onde os estoicos e as escolas helenísticas de filosofia são relegadas, né? Exatamente. Não são estudadas, a gente vê isso correndo quando vê, né? Exatamente, isso é uma pena, né? Porque eu tento evitar isso ao máximo. Né? Nos meus cursos, eu ensino a silogística aristotélica, porque a silogística eu combino as duas coisas. Eu começo pela silogística aristotélica e depois mostro o que há de diferente com a silogística atual, com os predicados. Então, uma coisa leva a outra, certo? E aquela falácia existencial, né, que Aristóteles não se importa, não é um problema para Aristóteles, importa um problema para os contemporâneos, e por quê, explicando isso tudo. Então, eu tento fazer essa ponte. Acho muito importante fazer essa ponte. Que tem umas pessoas que dizem assim, pouco importa, eu quero só usar o manual, o último manual de lógica e estamos conversados. Né? E eu gosto de fazer uma coisa um pouco mais sofisticada. Especialmente para a filosofia é importante, né? Porque a lógica está conectada a uma gramática filosófica, né? Exatamente. Então é importante. Muito obrigado, viu? Prazer em conhecer Eu o vou escrever a pessoal. você daqui uns dias para a gente trocar algumas outras ideias para ver se a gente certeza, acerta na versão inglesa E parabéns pelo livro, é redação uma aí. obra-prima, uma maravilha. Maravilha. Obrigado. Foi um trabalho de muitos anos. Está sendo, né? Nós estamos trabalhando aí já há quase mais de 10 anos nisso aí. Com certeza. Valeu, um abraço. Valeu, um abraço. Então, temos Ítala e Cassiano. Ítala, você quer falar logo? Posso falar, Ítala, então? Pode sim. Eu estou aparecendo? Não. Na minha tela eu não apareço. Mas Tá aparecendo sim, mas sua câmera está muito alta. Alta. Agora está melhor. Melhorou? Tá, melhorou um pouco. Aldo, muito obrigada. Quando, logo depois que o livro saiu em português, nós recebemos o seu review, gostamos muito. Isso nos obrigou a uma grande quantidade de leituras e meditação. Então, o Evandro não foi claro, né? Nós estamos em fase final do livro em inglês. Ele vai ser maior que o em português, ele vai ter provavelmente umas 1000 páginas. Nossa! E exatamente neste momento, nós estamos terminando de reescrever a parte dos históricos, graças às suas observações. Nós incorporamos alguns outros parágrafos, o livro vai ter 2 capítulos finais sobre o estado de arte da lógica paraconsistente, porque o livro é sobre a história da paraconsistência no pensamento ocidental. E nós incorporamos também entrevistas muito interessantes de uma historiadora da lógica chinesa, da lógica otomana, da lógica árabe e da lógica indiana. Então, apesar do livro ser sobre lógica
para a consistência na civilização ocidental, nós vamos ter agora 4 aportes assim, históricos sobre as lógicas das civilizações que ainda coexistem com a nossa. A sua observação para nós foi muito importante. De fato, você tem razão. Nós terminamos o parágrafo sobre os estoicos conjecturando que não haveria espaço, que haveria espaço para o ex falso sequitur quod libet na lógica estoica. E nós fazíamos ali uma análise, nós refizemos tudo já, né, Evandro? Nós analisamos aquelas 4 tipos de implicação. Nós entendemos que o Crisipo, quando ele discute a concepção dele de implicação, ele também considera do filho e do Diodoro. Diodoro. Isso. Então, e nós agora, na análise que fazemos, incorporamos, sem dúvida, que filo seria a implicação hoje que nós chamamos de clássica, implicação material, e o Crisipo, para nós, ele nem precisamos do Rosser. É claro quando ele diz o condicional não pode ser verdadeiro se não houver uma conexão entre o antecedente e o consequente. Então, ele diz isso. Então, o que nós argumentamos é que ele é, de fato, que essa implicação pela qual ele argumenta seria o que nós chamamos hoje de implicação relevante. Então, nesse sentido, nós podemos entendê-la assim como para consistente lato sensu. E agora é difícil, né, encontrar textos, é difícil entender também os argumentos. Você acho que é mais familiarizado com os estoicos. Para nós tem sido difícil, né? Mas agora nós estamos assim com bastante mais clareza sobre como esse texto vai aparecer no livro em inglês. A gente deve entregar esse livro antes do final do ano, provavelmente ele saia em meados do próximo ano. E também no livro, o que nós incorporamos é um parágrafo que está muito bonito, que, aliás, acabou com 13 páginas, sobre o garlando compotista. Porque, bom, em português nós passamos mais de 10 anos trabalhando naquilo. Agora nós já temos uns 15 anos, Evandro. Por aí. No caso que 16 esse ano. O texto em inglês não é uma mera tradução, ele tem revisão, tem parágrafos incorporados e um capítulo final foi transformado em 2. E nós já tínhamos conjecturado no livro em português que os primeiros autores... Bom, primeiro, você falou, nós concordamos que foi a nossa pesquisa. O ex-falso, a menção ao ex-falso não aparece em nenhum dos autores da antiguidade. Nós procuramos os primeiros analíticos, o Aristóteles nunca mencionou o ex-falso, ele discute o princípio da não contradição, fica meio claro que ele sabia sobre o perigo da trivialização, que aconteceria caso houvesse contradição, mas isso não é falado. E no nosso livro, nós temos um artigo publicado também, nós mostramos que o próprio Aristóteles diz que com alguns certos tipos de premissa, seria possível premissas contraditórias, mas que as conclusões seriam expressões negativas. Então, isso a gente tem no livro, nós temos um artigo. Agora, e nós tínhamos no livro, nós temos no livro em português, uma análise cuidadosa sobre Abelardo, sobre Père Abelard. Mas sobre o compotista, nós mencionamos no livro em português, mas nós não tínhamos conseguido encontrar no texto. E, finalmente, o Evandro, acho que ele ficou uns 2 meses procurando, e nós encontramos no livro, no texto do Garlando Compotista, como é que ele discute o condicional, e verificamos que ele seria mesmo, um pouco antes de Abelardo, o primeiro que não aceitou o ex-falso sequitur quod libet. Qual o nome, desculpe? Qual o nome dele? Garlando Compotista. Garlando Compotista. É o primeiro tratado de lógica escolástica íntegro, a chegar íntegro até nós. É o mais antigo. E é muito didático, né, É uma geração antes do Abelardo. Do Abelardo. Bom, o que mais? O Abelardo, a argumentação do Abelardo, ela é muito na linha Crisipo também, porque o Abelardo não aceita o ex-falso, ele argumenta por quê, e fundamentalmente é porque, para um condicional ser verdadeiro, tem que ou falso, isso aí só se decide se houver a conexão
entre o antecedente e o consequente. Então, o Abelardo, para nós, também ele é um precursor da lógica relevante. E você mencionou que quem enuncia ou assume o ex-falso é o Duns Scotus. No nosso livro, nós mostramos exatamente que não é. A literatura faz isso, o Kashevich é um dos responsáveis por ter argumentado que o Duns Scotus seria o responsável pela lei, inclusive ela é conhecida como Lei de Duns Scotus devido ao Kashevich, e nós mostramos que não. O próprio Vaticano reconheceu que aquela obra e essa abordagem não é do Duns Scotus, isso está no livro, né? E a lei passa a ser chamada de pseudo-Scotus. Ah, legal, perfeito. Leia lá, esse pedaço, essa parte é muito interessante, né? Sobre o próprio Vaticano ter reconhecido pelas pesquisas de um... Do Longpré, nos anos 1930, antes do trabalho de 50 do Kashevich. Bom, o que mais? Você falou... Isso já está aqui no livro, né? Isso já está no livro. Já está nesse livro. Perfeito. E uma coisa que você fala, a implicação material é que municia o Code Liberty. Perfeito. Dependendo do conceito de implicação, que se pode assumir a veracidade ou não do ex falso sequito Code Liberty. Você usou também ex contradicione. Na Idade Média era usado ex falso e ex impossibile. O ex contradicione aparece recentemente, pelo que vimos pela primeira vez num livro daquele Andrés Bomberriet, na tese de doutorado dele, que depois foi publicada, e o Priest começou a usar também, ex contradicione. O que mais é que eu queria falar com você? Aldo, essa menção do Longpré sobre a história do princípio é página 223. Antes que eu me esqueça, você pode mandar para a gente o arquivo que você tenha do Galeno? Eu adoraria ler. Com certeza. Vocês me mandem os seus e-mails, né? Agora... Pode deixar. Eu pessoalmente, escaneei esse... Ótimo. E com relação ao que nós estamos escrevendo, que está quase pronto, está pronto, sobre a lógica estoica para o livro em inglês, quero já antecipar que nós estamos pondo um agradecimento a você. Obrigado. Por você ter mandado o review. Quando você começou com o seu conceito de lógica para consistente, eu diria que você teria, como brasileiro, que começar com os conceitos do Newton da Costa e não do Graham Priest. Porque o conceito do Newton é um conceito mais amplo nos seus trabalhos originais. Uma lógica é paraconsistente quando ela pode servir de lógica subjacente para teorias inconsistentes, porém não triviais. Legal. Onde ele diz isso? Hã? Em que artigo? Você me manda esse artigo depois? Mando. E nos nossos também já está tudo. E agora, tem aquele artigo, do Walter João Marcos, e depois tem um segundo artigo, Walter Carnielli, João Marcos e Conilho, em que eles fazem uma taxonomia da lógica paraconsistente, e aí eles fazem uma série de nomenclaturas. Contemporaneamente, dizemos que uma lógica é paraconsistente lato sensu, quando o princípio ex falso sequito Code Liberty não é válido em geral. Lato sensu contemporaneamente. Mas as ideias originais são exatamente o que você discutiu. Você pode ter a contradição sem trivialização. Agora, uma outra coisa que você falou, que me chamou a atenção, que eu fui anotando. Você identifica a paraconsistência com a exibição, quando você exibe uma contradição. Essa é a posição dos dialeteístas, liderados pelo Priest. Mas até hoje, ninguém que não seja dialeteísta, me parece, ficou bem convencido que os exemplos que o Priest dá são de contradições reais. Ele dá muito paradoxo do mentiroso, que nós interpretamos mais como uma contradição epistêmica. De qualquer forma, você identifica a contradição quando a possibilidade de contradição não gera trivialização do sistema. Não significa que você precisa ter uma contradição. Desculpa, deixa eu desligar isso aqui. Não significa que nós apresentemos contradições reais. Mas a posição do Newton da Costa, da escola brasileira, é que não interessa que haja ou não contradições.
O que importa é que, na possibilidade de presença delas, não há trivialização. Bom, o que mais? Eu acho que só, né? De qualquer forma, eu também, como Evandro, eu gostei muito de aprender, então, com você, e acho que nós podemos ter nos equivocado em interpretar que os 3 ou 4 tipos de condicionais que são mostrados pelo sexto empírico conviviam ou eram simultâneos na lógica estoica. Segundo você, não, né? O que o sexto empírico faz é uma revisão do que havia. Exatamente, isso é como aquilo é entendido pelos comentadores em geral, né? Eu nunca vi um que entendesse diferentemente. Então, ele está fazendo ali uma taxonomia da condicional na antiguidade, né? Quais eram as concepções disponíveis para ele. Né? E uma outra coisa importante também que aparece, que eu acho que no nosso livro, é que nos princípios da Idade Média, nos primeiros autores, na verdade, o que a gente observou é que a lógica que era estudada e produzida, ela era muito mais na base da lógica estoica do que da aristotélica. Depois que vão se assumindo paradigmas aristotélicos, e nós entendemos que é o princípio da não contradição na forma aristotélica, ele, de fato, ele passa a ser reassumido e vira um paradigma da lógica para o desenvolvimento no período moderno, depois de Pseudo-Scotus, pela exposição e defesa que ele faz do ex-falso e do princípio da não contradição. Mas é importante a gente lembrar isso, inclusive você tem razão, quando nós damos cursos para os alunos, o quanto as concepções estoicas são importantes para o desenvolvimento e para a lógica contemporânea. Então, muito obrigada. Obrigado, professor. Espero que, ainda bem que está gravado. Assim, eu faço de novo e eu pediria para você me mandar todas essas, no e-mail, assim, essas indicações. Tá bom. Eu agradeceria muito. Tá Agora, essa presença da lógica estoica na Idade Média, para mim, é muito misteriosa. Eu não sei como isso se deu. De fato, existem resquícios da lógica estoica, quando eles falam no modo Ponens, né, modo Tollens. Vocês sabem que ali tem 5 regras de inferência na lógica estoica, e por alguma razão eles se concentram nessas 2 e esquecem as demais. E outras formulações, né? Então, eu nunca entendi muito bem. Não, provavelmente chegaram para os medievais através desses manuais imperiais de lógica, como o do Galeno. Não sei se vocês conhecem também, tem um manual muito interessante que é do Pseudo Apuleio, que o tradutor disse que, na verdade, é um manual do Apuleio mesmo, né? Então, é possível que essa experiência seja feita através desses manuais, porque na Idade Média, no princípio, tudo se perdeu, né? Então, como esses tratados chegaram a nós, eles tiveram acesso a isso também. Essa é, com certeza, a fonte não só da lógica medieval, né, como também dessa compatibilização que eles fizeram entre a lógica aristotélica e a lógica estoica. Né? E depois, com essa prevalência da lógica aristotélica, depois que Aristóteles reentrou no Ocidente com a obra toda, né, ali no tempo de Tomás de Aquino e tudo mais. Né? Aldo, a pista que eu tenho visto assim que parece mais promissora sobre como que essa tradição estoica chegou aos medievais, provavelmente por esses autores da Antiguidade Tardia, particularmente o Boécio. Né? Então você tem escritos como sobre os silogismos hipotéticos, onde ele já vai tentar, e o próprio Galeno, né, vão tentar apresentar a tradição peripatética, a tradição estoica, e, no caso do Boécio, fazer uma grande mistura dessas 2 coisas, e foi isso que deu que dá esse eco de lógica estoica lá na Alta Idade Média, mas sem que seja, de fato, como você disse muito bem, né, só sobra modus ponens e modus tollens, né, tem muitas outras coisas que ficaram pelo caminho, né. Exatamente. E tem um tratado, não sei se vocês conhecem, um tratado do Galeno sobre a 4ª figura, que vocês sabem, a figura galênica, né? Que atribuem a ele. E esse tratado só chegou a nós em árabe. E foi traduzido pelo Rasher, pelo mesmo Nicholas Rasher, né? Que fez aquele livro sobre condicionais.
Eu fiquei viciado em ler aquele livro, um livro de cabeceiras, durante uns 2 anos. E não sei se vocês conhecem, essa edição é interessante, né? Ele faz a tradução, não sei se ele fez realmente a tradução do árabe, né? Mas está ali, uma única fonte. Então eu acrescentaria também o Galeno como uma dessas possíveis fontes de transmissão, já que a obra dele quase toda, né, foi preservada. Pois é. Quase toda, enfim, é uma obra gigantesca, é tão grande a obra do Galeno que apenas pequena parte dela foi traduzida para a língua moderna, para vocês terem uma ideia. Né? Desses autores antigos, o que nós temos do Galeno é quase equivalente ao que temos do Aristóteles, né? Eu acho Muitos que é volumes. bem mais, hein? Tem até mais, né? Pelo o tamanho dos tratados. Eu não sei, nunca medi assim, não, mas a minha impressão é que ou é o mesmo ou é mais. Ou é Realmente mais. E tudo em grego. Tudo em grego. E tem um acontecimento notável, né, que a biblioteca dele toda se queimou. Teve um incêndio em Roma, e ele perdeu todos os livros, inclusive os livros dele mesmo, que ele tinha escrito. Né? Então, eu soube isso aí através do Marcos Rezende, que é um aluno meu que está estudando Galeno. Né? Então, ele se dedicou ao trabalho de reescrever de memória todos os livros. Tem isso. Que incrível. Reescreveu de memória, e ele ainda faz um livro falando sobre isso. O Tratado das Paixões, né? Ele fala que ele agiu diferentemente de um outro intelectual que teve seus livros queimados e morreu de tristeza. Ele, ao invés de morrer de tristeza, resolveu reescrever tudo. E fez realmente. Aldo, e uma outra coisa... Ai, puxa, fugiu. Que eu ia comentar sobre essa questão dos livros, né? Quando a gente... lembrei. Quando a gente vê a lista de escritos que acho que Diógenes Laércio atribui a Crisipo, é incrível, né? As obras de lógica que ele compôs, né? E que não chegaram até nós, né? Talvez 122 obras de lógica. Esse é o número. Talvez fosse o maior lógico de todos os tempos. Só que a gente tem que ter um certo cuidado, que quando os livros não tinham necessariamente o mesmo tamanho que tem para nós, né? Então, como um diálogo de Platão, né? O Tifron é um livro, podemos dizer, né? Mas é pequeno, né? Comparado com São um pequenos livro, né? trabalhos, são papers. Isso, Então, a gente não sabe como se perdeu tudo, só chegaram a nós os títulos, a gente não sabe se eram obras volumosas ou obras curtas, mas a gente sabe que ele discutiu e pensou muito essas coisas, né? Isso aí... Eu queria ler os livros dele sobre o argumento do mentiroso. Não chegou nada. Veja que nada. Ele escreveu vários livros sobre isso. Não chegou nenhum. E, recentemente, descobriram, na biblioteca, da biblioteca de Herculano, um papiro que contém um tratado de lógica de Crisipo. Já está disponível também, eu posso mandar para vocês. Isso aí, a edição é italiano e grego, né? E é muito interessante também. Um tratado único, não chegou pelo menos uma parte de um tratado. Finalmente, depois de 2.400 anos, temos acesso a uma parte de um tratado de lógica de Crisipo. Cassiano, uma pergunta, comentário ainda? Sim. Deixa eu ligar aqui, peraí. Bom, em primeiro lugar, eu vou agradecer aí de novo ao Aldo pela apresentação. E vou fazer, mas na verdade, umas perguntas de curiosidade, né? Assim, agradecer aí a Ítala e o Evandro, que já trouxeram outras coisas para o debate. E, Aldo, eu queria saber se você conhece alguma coisa, se você trabalha com a ideia de uma lógica indutiva nos estoicos, se isso é algo considerável e se você conhece alguma coisa nesse sentido. E se existe, na sua pesquisa, uma preocupação com a semiótica estoica, né? Porque os estoicos são considerados, né, historicamente, precursores de uma semiótica, né? E como é que você trabalha com isso? Essa é a minha consideração. É mais uma curiosidade para saber como é que você trabalha com essas coisas. A questão da filosofia da linguagem é muito importante, né, para eles.
No nosso livro a gente apresenta muito brevemente. Pela primeira vez eles desenvolvem um conceito desvinculando a linguagem da coisa, né? Eles dizem que quando a gente fala, a gente não significa coisa, mas isso significa o sentido, o lecton. É muito quente na história, nas pesquisas atuais, muita gente pesquisando sobre isso. A questão da indução, ela é muito pouco explorada. Tem uma teoria, é algo que eu queria pesquisar, mas ainda não tive tempo. Que tem uma teoria, o Cisto Empírico apresenta uma reflexão que ele diz que é estoica sobre as condicionais, que não reaparece em parte nenhuma, né? Que são a questão dos signos indicativos. Exatamente. E tem um texto legal da Isabelle Koch sobre isso. Ela investiga essa questão, por exemplo, se há fumaça, há fogo, né? E coisas assim do gênero. Se tem leite, então deu à luz. Mas é um tema difícil, porque essa teoria só aparece ali em Cisto Empírico, não aparece em mais lugar nenhum. Uhum. Sim. Então é por isso que nós não mencionamos quando a gente falou sobre o livro de lógica, e, na verdade, pouca gente menciona, porque, de fato, até aqui é um tema muito difícil. Eu só conheço a Isabelle Koch, que escreveu um texto excelente sobre isso, inclusive foi traduzido pelo pessoal lá de Natal, está na revista deles, da Federal de Natal. Entendi. É porque eu perguntei, porque tem um texto de um cara chamado Alan Marquand, que é um texto que é um cara que defendeu uma tese sobre Filodemos, o Epicuro, né? O epicurista. Né? Sob orientação do Peirce, no século XIX, onde ele identifica nos estoicos a influência histórica sobre o desenvolvimento da lógica indutiva no Filodemo. Então, e é uma coisa que eu nunca vi em lugar nenhum, além desse trabalho desse Alan Marquand, que depois virou historiador da arte. Começou lá com lógica e virou outra coisa. Então, eu não sabia se tem alguma... É interessante, é. Nunca ouvi falar. Alan o quê? Marquand. Deixa eu escrever aqui no chat, peraí. Nunca ouvi falar. E é interessante que ele escreveu no século XIX sobre Filodemo, e tudo que nós temos de Filodemo é exatamente da Biblioteca de Herculano, né? Aí, exatamente, Esse cidadão, ele defendeu o doutorado dele, o trabalho que ele obteve, o doutorado, foi orientado pelo Peirce no século XIX, lá em 1880 e alguma coisa assim. Primeiro trabalho que eu vi, e o único que eu vi essa menção, né? Então, por isso que eu perguntei. Fantástico. Obrigado pela informação. Não, eu que agradeço. Eu só queria saber se... Então é uma coisa inédita, né? Quer dizer, não existe uma... Quase nada. Eu conheci o texto da Isabelle Koch e esse aí nunca ouvi falar. Ainda mais relacionado a Filodemos. Porque o Filodemo, ele traz muita informação sobre os históricos, né? Ele comenta muito, né? Sim. Mas até aqui não é uma informação disponível facilmente, né? Sim. Então, ainda fazendo todo aquele trabalho tem, por exemplo, um tratado de retórica do Diógenes da Babilônia, que acharam um pedaço desse tratado dentro de uma obra de Filodemo. Só que aí houve uma reviravolta, e aí disseram que, na verdade, tinham copiado a parte que não era do Diógenes da Babilônia, mas era do próprio Filodemo. Então, ainda estamos num patamar muito primário dessas pesquisas em relação à Biblioteca de Herculano, né? A minha esperança é que vocês sabem, né, que eles desenvolveram um meditor de espectro estelar para tentar ler esses rolos manuscritos, né, carbonizados, sem a necessidade de abri-los, porque ao abri-lo você o destrói, né? E aí você não tem mais como... Então, eles estão trabalhando nisso. É um editor de espectro de estrelas junto com alguma computação gráfica para que eles possam abrir virtualmente. Espero que eles consigam. Se eles conseguirem isso, aí vão, com certeza, achar muita coisa legal
para iluminar os assuntos obscuros. Aí esse nosso trabalho não termina nunca mais, né? Não, com certeza, já não termina com... Só com o que sobrou, já não trabalhamos. Não, realmente, né, a gente precisa de quantos É bom não terminar nunca mais, você tem trabalho para a vida inteira. É verdade. É brincadeira, né? Quer dizer, eu estou estudando há décadas de estoicismo, que eu estudei quase nada. É brincadeira. É uma ínfima parte, né? É assim, por né? isso. Imagine lógica, né? Enfim, estamos sempre no primeiro passo, né? É impressionante. Tá certo. Eu não posso fazer uma observação? Pode sim, então. Eu falei hoje de manhã num seminário que nós tivemos de filosofia da religião com o Fábio Bertato, o Evandro também participa. Me escreveu, eu acho que é Stephen, da diretoria da Association for Symbolic Logic, que ele assistiu um seminário meu outro dia, e ele disse que a Association criou uma comissão de traduções e que ele é o coordenador. Então, eles estão programando traduções de textos para o inglês, por suposto, que a língua é o inglês para eles, que eles estão programando traduções de textos importantes da literatura lógico, matemático, filosófica. Se vocês tiverem algum texto importante nesses estudos, sabe, Aldo, não traduzido para o inglês, porque o Evandro e eu temos encontrado inúmeros, particularmente da Idade Média, me mandem ou entre em contato comigo, eu ponho em contato com a Association, porque eu acho que é um momento para a gente sugerir traduções de textos interessantes. Com certeza, muito legal. Acho que eles devem estar com uma verba, vão ter tradutores especializados. Agora eles estão... ele me disse que o projeto agora é a tradução de artigos russos. E tem um tratado de Galeno, o Galeno tem 2 tratados de lógica. Um só tem uma tradução para a língua moderna, em inglês, e o outro não tem tradução nenhuma. Então, esse é um que a gente já pode indicar para o... Exatamente. Eu indico. Nós indicamos juntos. Eu escrevo a ele, você pode escrever direto também. Não, você pode escrever, pode Não, mas você tem que mandar o dado, né, direitinho. Tá. Porque eu falei que eu sugeriria textos, porque a gente tem que aproveitar a oportunidade. Com certeza. Era isso. Obrigado. Mais alguma pergunta? Bom, eu vou encerrar em... Luiz Carlos? Oi, Aldo, muito obrigado muito obrigado pela conferência, né? Foi muito, muito legal. Eu tenho uma pergunta sobre a relação entre o ex-falso e o silogismo disjuntivo, né? A gente sabe que se os dois se implicam, né? Se eu tiver o ex-falso, eu derivo o silogismo disjuntivo, se eu tiver o silogismo disjuntivo, eu derivo, né, o ex-falso. Só que, se você olhar para o que nós fazemos na nossa prática, né, a estranheza que o ex-falso produz não é a mesma estranheza que o silogismo disjuntivo produz. Aliás, o silogismo disjuntivo parece não produzir estranheza nenhuma, né, parece ser absolutamente aceitável, né, enquanto que o ex-falso, mesmo entre os intuicionistas, tem um monte de restrições, né? A ideia de que um ex-falso lógico, né, como nós fazemos, não é palatável, né, mesmo dentro do domínio construtivista. E aí, uma ideia, né, que poderia ser interessante é como manter o silogismo disjuntivo, né, e não ter o ex-falso. Ou seja, como fazer o silogismo disjuntivo independente, né, do ex-falso. E me parece, claro, que é o que eu tenho tentado fazer, né, que você tem que mexer na disjunção. Né? Você tem uma noção de disjunção distinta. E aí é mais uma curiosidade, né? Você vê, digamos, nos diferentes sentidos de disjunção, pseudo-disjunção, disjunção genuína, disjunção não genuína, alguma chance, né, de se aproveitar, né, alguma coisa dos históricos, no sentido de você ter uma disjunção que satisfaça o silogismo disjuntivo e que a satisfação do silogismo disjuntivo não comprometa você com a aceitação do ex-falso? É ótima questão. É algo que eu nunca escrevi sobre isso, mas algo sobre o que a gente sempre reflete, né, dentro desse problema, dessa questão. Eu acho que os históricos tentam dar conta disso, propondo como disjunção, como modelo de disjunção, a disjunção exaustivamente exclusiva, certo? Uhum. Então, tanto que duas das regras de inferência deles são justamente disjunções negadas, né? A ou B não A, logo B. A ou não B, A, logo não B. Só que aí se trata de uma
de junção exclusiva e que para eles também tem essa utilidade adicional de evitar a falsa dicotomia, certo? A utilidade prática. Sei. Agora, isso aí eu perguntaria para você, professor. Eu li em algum lugar, acho que no livro do Hescher, não lembro mais, que há lógicos modernos que se colocam justamente contra o silogismo disjuntivo, né? Uhum. Não, quer dizer, na troca, na correspondência entre o Huygens e o Hanson, por exemplo, né, tem uma discussão bastante interessante exatamente sobre rejeitar, né, do ponto de vista do Hanson, rejeitar o ex-falso, mas é que ele gostaria de ter o silogismo disjuntivo. Tá certo? E a ideia, ele inclusive oferece uma forma de argumento, né, que a gente chama de argumento por admissibilidade, né, que diz, olha, tem que funcionar, mas não pode funcionar, porque se eu aceitar o silogismo disjuntivo, eu tenho que aceitar o ex-falso. Né? Então, é uma discussão bem curiosa. Né, essa. Então, ele rejeita o silogismo disjuntivo também, né, porque ele não tem muito jeito, você tem toda a razão. Então é isso, é. É isso aí. Qual é o nome do autor? É o Johansson, que é o cara que inventou a lógica minimal. Né? Lógica minimal. O Luiz Carlos. Quer dizer, a gente, aí então, talvez dissesse que a lógica minimal já está lá no Kolmogorov também, eu concordaria, em certo sentido, mas que oficialmente é o nome que a gente associa, né, ao cálculo minimal, à lógica minimal. Luiz Carlos, aqui é o Evandro. Mas é interessante que, então, será que é por isso que Johansson mantém o ex-falso na lógica minimal? Porque, como agora ele mantém o ex-falso negado, né? Ele não tem um ex-falso... Negado, isso, enfraquecido. Mas o ex-falso negado não é um ex-falso, é simplesmente a introdução da negação, entendeu? Não é exatamente o ex-falso. O Johansson, na verdade, ele mantém um ex-falso fraco, né? Exatamente, para fórmulas negadas. Exatamente. O que eu acho interessante no artigo do Kolmogorov de 1925 é que não apenas ele não põe o ex-falso como lei básica, como ele argumenta na segunda página do artigo, que do ponto de vista das concepções do Sr. Brauer, é inaceitável colocar como axioma. Exatamente, o Brauer também não aceita, exatamente. E ele diz assim, se nós propusermos um sistema em que, ele não chama em que o ex-falso, A implica não, A implica B, seja demonstrável, muito bem, nós aceitamos, mas colocar como regra básica é inaceitável. Isso eu acho muito interessante. Eu me lembro que uma vez eu conversei também sobre isso com o Caicedo, que tem um perfil bem intuicionista, o Caicedo me disse que também achava não aceitável, de acordo com os princípios, digamos, filosóficos do Brauer, né? Se você só aceita, se você tem uma visão construtiva, por que da negação você pode dizer que qualquer coisa se deriva, né? E da contradição. Então, isso é interessante. Eu estou fazendo aqui, sem alguma lógica paraconsistente, na qual não vale o ex-falso, uma pequena que eu conheço aqui, se o modus tollens vale. Já eu respondo, mas eu preciso fazer primeiro. Tá. Não, bem, era isso. Obrigado, Aldo, genial. Por favor, me mande tudo que você tiver. Igualmente. Tudo de bom. Bom, alguma pergunta mais, comentário? Eu vou encerrar a gravação, então. Só um momento.